seguinte, agora o assunto vai ser a inteligência no varejo e para isso nós vamos fazer uma conexão online com a Luísa Zacarias, que é diretora de novos negócios da Horus, uma empresa que realmente trabalha muito nesse setor e trabalha muito bem. Antes da gente falar do assunto, né? Agora nós vamos aqui fazer uma conexão e é claro que eu quero primeiro pegar um oi da Luísa. Tudo bem, Luísa? Oi, André, tudo bem? Muito obrigada aí pelo convite de participar dessa entrevista aqui para a Super Hiper, para a TV Super Hiper. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero trazer informações e conteúdo relevante para essa nossa conversa. Olha, Luísa, para nós que é uma grande alegria poder fazer essa conexão com você e falar de inteligência no varejo é muito importante e é claro que a nossa categoria e todo supermercadista gosta muito desse assunto. E por isso nós fizemos essa conexão, porque a gente sabe que a Horus sabe muito bem fazer isso, mas eu queria que você começasse explicando exatamente o que a Horus faz. No mundo atual, né, é fundamental você tomar decisões baseadas em dados, para tomar decisões mais adequadas e não errar, né, no encaminhamento das suas estratégias. E a Horus, ela apoia a indústria e o varejo nesse sentido. É uma empresa de inteligência de mercado que utiliza tecnologia e ciência de dados para apoiar de uma forma fácil, intuitiva, rápida, tanto a indústria como o varejo de bens de consumo de alto giro nas suas tomadas de decisão. Nossas soluções, elas se baseiam na leitura de mais de 35 milhões de notas fiscais coletadas no varejo todos os meses, trazendo dados de milhares de municípios e em mais de 40 mil pontos de venda. E isso nos permite reportar dados de todo o Brasil, segmentando o canal de varejo alimentar em cada um dos estados, desde os pequenos varejos até as grandes redes, os atacarejos. E essa leitura e análise das notas fiscais permite a gente acompanhar o mercado competitivo, o acompanhamento de preços. Nesse momento atual de inflação, é muito importante estar ali no dia a dia acompanhando a evolução dos preços e, além de tudo, o real entendimento do comportamento de compra do shopper, do consumidor. O que ele está comprando, o que ele está levando no seu carrinho, o que ele está deixando de colocar no seu carrinho. Então, a gente consegue ajudar muito, tanto a indústria quanto o varejo, nessas leituras do que está acontecendo no mercado varejista, porque a gente tem uma leitura diária, né, do que efetivamente está sendo, do que efetivamente está acontecendo no varejo por meio da leitura das notas fiscais, que são dados reais de compras do consumidor. Não, realmente informação é muito importante e fundamental, né, para o caminho do varejo. Agora eu queria que você falasse um pouquinho, né, já que eu acredito que você tem essas informações, como que se comportou aí esse primeiro semestre desse ano e você pode falar isso para a gente? Sim, temos bastante dados e informações para falar sobre esse momento tão difícil que a gente está vivendo, né, por conta justamente da queda da renda do brasileiro de uma forma geral, o aumento da inflação, né, um cenário de fome, né? Então, a gente percebeu que o primeiro semestre de 2022 marcou uma mudança de perfil no carrinho de compra dos consumidores brasileiros nos supermercados. Com a alta de preços, o momento foi uma procura pelos produtos substitutos, né? Tanto em termos de marcas, como em termos de tamanhos de embalagens e até em termos de substituições de nutrientes, né, entre produtos mais nutritivos por outros nem tanto. Então, por exemplo, enxergamos um aumento em relação ao ano passado, um aumento no consumo de ovos, linguiças, frango, justamente como uns substitutos à carne bovina, que tem apresentado uma alta de preços que o consumidor não está mais suportando
comprar, né? Justamente o aumento de preços provocado por câmbio e pela inflação, né? E a inflação também tem levado o consumidor a consumir em menos quantidades, principalmente os alimentos da cesta básica, que têm sido os mais impactados. Nesse início de ano, a gente né, o país entrou numa tentativa de normalidade pós-pandemia, mas logo fomos impactados pelos efeitos da guerra, né, que junto com outros fatores contribuiu bastante para o aumento dos preços. Então, temos visto nesse período recente um aumento elevado, por exemplo, de preço de leite, preço do café aumentou muito no último ano, preços de produtos relacionados ao trigo, como aumento muito forte em massas e pães por conta da guerra na Ucrânia, que são dois países, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que são dois países fortes na exportação de trigo, e isso tudo vai impactando na cadeia de suprimentos, né? Aqui no Brasil, tivemos também problemas climáticos, tanto no ano passado, no final do ano passado, como no início desse ano. Ano passado, o país passou por uma crise hídrica, a falta de chuvas. No início desse ano foi o contrário, tivemos aquelas chuvas torrenciais de verão que acabaram devastando algumas plantações. Então, tivemos impacto direto no preço de legumes, frutas e verduras, dificultando colocar esses produtos na mesa do consumidor. E por conta desses aumentos, até de produtos que são básicos na alimentação, essas substituições têm acontecido de uma forma até um pouco perversa. Um comportamento que vimos comparando produtos de destaques desse ano em relação ao ano anterior, nós percebemos que houve um aumento na cesta de compras do consumidor de produtos ultraprocessados, como biscoitos, salgadinhos, snacks e até refrigerantes. E a gente supõe que justamente a alta dos preços dos alimentos mais saudáveis, né, como frutas, legumes e verduras, têm sido substituídos por esses produtos que são mais baratos, em que a população está com cada vez mais dificuldade de adquirir, né, aquela cesta básica. Então, numa hora de necessidade, numa hora de aperto, como essas categorias de biscoitos, snacks, salgadinhos e até refrigerantes, eles contemplam uma grande gama de produtos e até de menor valor, né? A gente percebeu que, principalmente nas classes sociais mais baixas, houve um aumento de consumo desses tipos de produtos, que não agregam muito, né? Aliás, às vezes quase nada em termos de nutrientes, devido a devido ao alto teor de sódio, até de açúcar também no caso dos refrigerantes, mas a gente tem uma hipótese de que esses produtos estejam sendo utilizados como substitutos de alimentos, na verdade, né? Porque esses são produtos que estão sendo utilizados para saciar a fome naquele momento de indisponibilidade e ao invés de estar utilizando frutas, legumes e verduras, por exemplo. E o que ajuda também o que corrobora um pouco também essa posição é que a presença de frutas, legumes e verduras caiu muito no carrinho de compras, né? Então, muito por conta do aumento de preços, né, que a gente viu a escalada de preços de produtos como batata, cenoura, cebola, tomate, e as frutas também têm sido muito impactadas por aumento de preços. Então, perderam uma importância no carrinho de compras, e principalmente também por conta do cenário pós-pandemia, né? Na pandemia, o brasileiro estava comendo de uma forma mais saudável, porque estava comendo em casa, então esses produtos estavam tendo mais presentes na mesa do brasileiro. E agora, com essa
nesse momento pós-normalidade, com esse aumento de preços, as frutas, legumes e verduras perderam bastante espaço no carrinho de compras. Luísa, com certeza, né? Essas informações são muito importantes. Agora, eu queria saber se com esse comportamento desses primeiros 6 meses, vocês conseguem fazer uma projeção de como vai ser os próximos 6 meses. E aproveitando com essa projeção, se você poderia dar aí algumas dicas, né, para o varejo, para o varejista, do que ele pode fazer para performar melhor aí, né, e aproveitar todos esses dados e todas essas informações. Você consegue fazer isso para a gente? Sim, é claro, com prazer. 2022 está se desenhando como um ano muito desafiador para muitos setores, né, e principalmente para esse setor dos alimentos, né? O país ainda enfrenta um cenário econômico difícil, de desemprego alto, de queda na renda, fuga de investimentos, né? Então, esses fatores, a necessidade de repasse de custos, devem continuar impactando um pouco no crescimento das diversas categorias. No entanto, tem algumas boas notícias que estão vindo por aí. Então, por exemplo, a ampliação do valor do Auxílio Brasil para R$ 600, além dos vales caminhoneiro, vale taxista, eles vão contribuir para estimular o consumo, né? Então, é um momento em que o varejo pode aproveitar a oportunidade para trazer, para ajudar o consumidor a colocar mais comida no prato e reduzir um pouco esse momento difícil de fome, né, que tem assolado aí uma boa parte da população. Além disso, também temos eventos importantes no segundo semestre, que são, por exemplo, a Copa do Mundo, que esse ano vai ser no final do ano. Temos um momento de eleições também, onde existe uma tendência a uma movimentação maior da economia. A Black Friday, né, sempre ajuda a esquentar o consumo. Então, existem várias oportunidades no segundo semestre, principalmente alavancadas pela essa ajuda que o governo federal está dando para as famílias, que pode ser bem positivo para o varejo no segundo semestre. E emendando com a sua outra pergunta, então, como é que o varejo pode se planejar, pode se organizar para tirar o máximo dessas oportunidades, né? A primeira recomendação que eu faço é utilizar os dados que existem, tanto no próprio varejista, dentro das suas redes, como também informações sobre o cenário, sobre os seus competidores, entender o que está acontecendo no mercado, para tomar decisões orientadas por esses dados, para colocar o consumidor no centro das decisões, entender o que o consumidor está comprando, o que ele está deixando de comprar, extrair o máximo das categorias, das lojas, para potencializar os resultados. E como fazer isso? O varejista está num momento difícil, que não pode repassar esses aumentos de custos, porque a população não suporta mais, né? Então, para proteger essas margens, o varejista tem que também estar atento ao seu sortimento, comprar aquilo que o seu shopper tem interesse em comprar, né? Deve incluir também produtos de menor valor para atender esse consumidor que prioriza preço, e também buscar estimular o consumo por meio de promoções. Mas, assim, não é só uma questão de preço, né? Tem que entender que tem consumidores que são orientados por preço, mas tem consumidores que querem uma experiência melhor. Então, é muito importante entender seu público, conhecer o seu shopper é fundamental. Não adianta apostar também em produtos da moda, como, por exemplo, produtos ligados à saudabilidade, se eles não se encaixam no perfil de consumo da sua loja. Então, é muito importante acompanhar os dados das categorias, saber como é que está sendo a evolução das categorias nas curvas A, B e C, como é que você consegue identificar novos itens de atração para o consumidor, para definir estratégias promocionais para eles. E ser muito criterioso na definição de quais itens devem ser promovidos, né? Porque promoção por promoção, só por uma questão de preço, eles acabam podendo até atrapalhar a sua margem ao invés de potencializá-la. Então, os dados ajudam a entender muito isso.
Os dados, as informações de empresas de inteligência, como a Horus, por exemplo, né, que faz uma leitura, uma análise do comportamento de consumo baseado em dados reais de compra, ajuda a entender para onde devem ser direcionadas essas suas promoções. Por exemplo, não adianta promocionar determinados produtos que o consumidor vai levar de qualquer jeito na sua compra. Então, esse entendimento do comportamento do consumo é fundamental para ajudar nessas estratégias e fazer o varejista rentabilizar mais. E, por fim, eu acho que sempre é importante destacar a relevância, né, de buscar entregar para o seu shopper uma experiência, né, uma experiência em que ele se sinta motivado a fazer, a ir na sua loja, entregar valor, né? Na verdade, hoje a grande proposta, nesse momento tão difícil que os varejistas estão tendo que lidar com uma multiplicidade de canais diferentes, que cada dia é um novo canal, um novo player que se coloca no mercado. Então, para os varejistas é muito importante pensar em estratégias para trazer aquele consumidor para a sua loja, para entregar valor, para melhorar a sua experiência, para então, assim, poder rentabilizar ao máximo e aproveitar as oportunidades que o segundo semestre vai trazer para o mercado. Bom, Luísa, eu quero agradecer você de ter falado dessas informações essas que, como você disse, são reais, né, obtidas aí pelos resultados das notas fiscais, né, e também que com certeza ajuda muito o varejo a tomar decisões e performar melhor. Então, enquanto você estava falando, obviamente nós colocamos aqui um QR Code, né, e as informações para que quem está nos assistindo, né, possa entrar em contato com a Horus e ter mais informações e fazer essa conexão com vocês e quem sabe aí colher ainda mais informações, porque eu sei que a Horus pode ajudar. Luísa, muito obrigado pela sua participação e, é claro, nós deixamos aqui o canal do programa Super Hiper sempre com acesso direto para você, Luísa, e para toda a equipe da Horus, ok? Eu que agradeço pelo convite, André. Foi um prazer estar aqui com vocês. E até a próxima. Espero que as pessoas que assistam a nossa conversa possam se beneficiar de algumas informações que a gente tentou passar para contribuir com as estratégias de negócios dos varejistas.